Fala pessoal, estamos aqui no terceiro episódio do podcast e hoje estamos aqui com a convidada ilustre, Priscila Teixeira, ela que é especialista em ESG, empresária, dona da PR Safety, enfim, um monte de atribuições a gente vai conhecer um pouquinho dela agora. Isso, muito obrigada pela apresentação, Igor. É um prazer para mim estar aqui, né? É um momento muito especial participar de um podcast específico na área que eu atuo, né? De uma importância que a gente sabe do trabalho que a gente faz, né? São mais de 15 anos na área de segurança do trabalho e agora como especialista de ESG, podendo implementar as questões de segurança dentro dessa base, que é o Environment, Social and Governance, e também como pedagoga, né? E toda essa atuação que há 6 anos eu venho executando como pessoa jurídica, né? Através das consultorias de segurança, através da PR Safety, né? E é um prazer para mim estar aqui. O prazer é todo nosso, seja bem-vinda, tá? E aí o espaço é nosso para a gente trocar essas experiências, tá certo? E a gente vai discutir alguns tópicos, e o primeiro tópico que a gente vai tratar aqui é o empreendedorismo feminino na construção civil, né? Acho que é uma coisa muito desafiadora, e aí eu já vou te fazer a primeira pergunta, que para você compartilhar como foi que surgiu a PR Safety, né? Então, em 2014, eu saí de uma grande empresa, de um polo de obra, inclusive, uma grande empresa, e engravidei, né? Em 2015. Já tinha toda uma experiência na área de segurança do trabalho e, pela gravidez, eu não pude ficar saindo de casa. E comecei a atender clientes, né? A partir de 2018, foi uma escolha minha, da minha família, ficar com a minha filha há 3 anos. Então, de 2015 a 2018, eu realmente fiquei em casa, fazendo pedagogia, inclusive, né? E comecei a atender clientes. Treinamentos, consultorias assim, de visita técnica, de elaboração de documentos, coisas que eu fazia como seletista. Então, em 2018, eu comecei a atuar dessa forma. Quando foi em 2019, surgiu uma pessoa que me pediu uma nota fiscal. E aí? O que é que eu ia fazer com nota fiscal se eu não tinha? Eu não tinha empresa, eu não tinha nada. E aí foi assim que surgiu. Eu tive que abrir um CNPJ, tive que abrir um MEI e comecei a emitir nota fiscal e criei um nome fantasia e logo depois surgiu a necessidade de fazer um certificado de treinamento e eu não tinha logo. Então, uma pessoa que me conheceu e tinha uma esposa que fazia, e aí eu paguei um valor super irrisório, foi muito engraçado isso, porque a minha logo ela surgiu por uma amizade. Então, tudo que aconteceu comigo até hoje, eu tenho a agradecer a pessoas que me rodeiam, sabe? Que participam do meu dia a dia. Então, a PR Safety realmente surgiu de forma natural, por necessidade, inclusive, de ser mulher, de ser mãe. E aí eu já queria emendar com outra pergunta, né? Quais foram os desafios que você enfrentou? Eu acho que o primeiro desafio foi esse, né? De não poder estar sempre disponível para o cliente. O primeiro desafio foi esse. Porque eu precisava ter horários de ficar em casa com a minha filha, eu precisava ter horários de sair para trabalhar e voltar. Então, eu acho que o primeiro desafio de ser mulher e ser empreendedora é que a gente tem a parte do lar, a parte dos filhos. Então, esse é o primeiro desafio. É o primeiro de todos. Os outros desafios é uma questão assim, de ambientes muito masculinos, né? Mas que não significa que é impossível. Né? Eu acho que competência, estudo, conhecimento, sabe, respeito, postura, são coisas que ajudam muito nessa parte de empreendedorismo, da parte de ser mulher, né? Nesses ambientes, principalmente de obra. Pois é, Priscila, é bem interessante, né, ver uma pessoa que com interesse, né, com dedicação, numa área tão difícil há certos tempos atrás para as mulheres, né? Verdade. E que você conseguiu, se impondo através de conhecimento, né? Não era pelo fato só de ser mulher, é pelo fato de ter conhecimento, de participar, de ter algo interessante para contribuir na área, na verdade. Isso. Apesar dos desafios encontrados, mas você conseguiu superar todos, né? Uhum. Inclusive está bem sucedida, conhecida na área, né? E veio que as oportunidades existem, né? Independente seja homem, seja mulher, que basta, como você mesmo falou, muita dedicação, né?
e você consegue. Aí daí eu perguntaria assim, você, como mulher nessa área, né, o que foi interessante, que lhe ajudou até a ser? Porque geralmente a mulher é mais dedicada, assim, né? O que contribuiu nesse segmento para você como mulher que foi bom, né? Eu acho que, por ser mulher, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente verdade, cuida de né? casa, cuida de filho, cuida, verdade, é assim né? A mesmo. gente faz tudo ao mesmo tempo. E por ser consultora e a gente trabalhar só, a gente é tudo. Financeiro, marketing, a parte comercial, a gente tem que estar fazendo postagens no Instagram, a gente tem tudo, é a pessoa. Então, por ser mulher, acredito que essa facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E, por ser mulher também, a parte de lidar com o cliente. O cliente, ele gosta de ser bem atendido, ele gosta de ser escutado, ele gosta de ouvir aquilo que ele realmente precisa. E mulher tem paciência para essas coisas, né? Exatamente, era o que eu ia falar. A gente olha muito para o outro, né? O homem é mais imediatista, né, Priscila? Né? Quer resolver logo as coisas ali. Não vai... Tem mais o detalhe, o cuidadozinho. Né? E a gente olha muito para o outro, né? A gente está sempre cuidando do outro, do filho, do marido. Então, quando... Assim, minha visão, né? Quando eu virei consultora, eu olho para o meu cliente naquilo que ele precisa, na sua especificidade. Então, eu acho que isso ajuda, além de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque por ser consultora é a gente por tudo, né? Então, e aí a gente falou, né, dos desafios, mas e as vantagens que você teve como empreendedora nessa área? O que é que tu... Eu posso dizer que, assim, a gente tem vantagem de horários, por exemplo. Eu posso trabalhar em casa e aí eu posso pegar minha filha todo dia na condução, eu posso almoçar com ela, eu posso descer, botar ela na condução, eu posso ir buscar ela na escola, eu posso ir numa reunião de pais. Então, assim, se ela estiver doente, eu ainda assim consigo mais trabalhar qualidade em casa, de vida, né? Com a sua família. Né? Então, além de não estar me deslocando, pegando trânsito, né? Então, eu acho que a qualidade de vida e ter oportunidade até de estudo. Claro. Por exemplo, fazer uma faculdade à noite, para mim, é tranquilo. Porque eu trabalho muito home office. Quantos anos já faz, Priscila? 6 anos. 6 anos que você... Eu atuo como PR Safety. Como independente, assim. 6 anos. Mas você já foi CLT? Até 2018, né, eu estava... Inclusive, assim, mesmo nesses 6 anos... Todo ano eu pegava pelo menos 5 ou 6 meses de CLT, mesmo junto com a PR Safety. Quer dizer, não foi de uma vez, né? Não. Porque exatamente. Inclusive, meu último trabalho de CLT foi agora em janeiro. Foi de outubro do ano passado até janeiro, mas sem sair da PR Safety. Porque equilibrando. Priscila, como empreendedora, né, nesse segmento, independente do segmento, essa transição, né, é que é importante. Você não deve largar... A estruturação, né? A estrutura é quase a mesma, né? Você vai se estruturando para poder depois você ter a liberdade, de fato, de só viver do empreendedorismo. Até para as pessoas conhecerem seu trabalho. Sim, claro. Hoje, fazer o seu nome no mercado. Eu tenho um nome no mercado em Pernambuco e hoje eu vejo que, como eu sou consultora, eu atendo empresas que não têm técnico aqui em Pernambuco. Então, Rio de Janeiro, Paraná. Empresas de fora, você quer dizer? De fora. Isso. Eu tenho essa parceria e aí outras pessoas em outros estados estão me conhecendo. Então, esse tempo de CLT e PR Safety andando junto, eu acho que me ajudou muito. Ajudou bastante. Quer dizer que o que você pode passar para as pessoas é que o seu lado empreendedor, né, não precisa partir... despreparado, então só faça as duas coisas, né? Nada e vá se preparando, vá crescendo, vá aprendendo na CLT, que aprende bastante, né? E depois você vai conseguindo o seu espaço com o seu serviço e fica hoje, mais interessante. Né? Até hoje eu aprendo muito. O aprendizado é constante, né? E aí são 6 anos já que tu tem. São 6 anos de PR Safety, são 6 anos de muito aprendizado, de conhecer clientes. Isso é uma coisa assim muito boa. Quando a gente passa o tempo, a gente sabe exatamente o que cada cliente precisa. Quando o cliente te faz uma pergunta, você já passei por isso. Veja isso. A gente tem essa... Me diga uma coisa, Priscila, pelo menos por mim, tá? Eu nunca observei mulher, né, em dificuldade em realizar trabalho nenhum. Eu nunca observei isso. Sempre tive parceiras, trabalhei com mulheres, sempre vi uma mulher sempre competente nesses aspectos, que ela, claro, uma atividade que seja compatível com a sua estrutura física, como assim dizer, né? Mas você acha que
depende muito da mulher ou foi muito complicado você entrar no mercado assim? Ou você não viu esses obstáculos todos? O que você acha assim? Existem dois lados. Existe um lado que, por ser mulher e por ser gordinha, e eu vou entrar em outra especificidade, eu fiz muitas entrevistas e não fiquei. Mas aí para CLT, no caso, né? CLT. Então, aí eu vou chegar no empreendedorismo. Sei. E o que eu observei é que eu entrei nesses mesmos espaços que eu fiz entrevista como PJ. Então, eu acho que o que ajudou muito nessa questão de empreendedorismo foi estudo, né? conhecimento, segurança para as pessoas de dizer assim, ela sabe o que ela está fazendo. Então, um espaço que eu fiz entrevista e que eu não fiquei, eu entrei com meu crachazinho. Entrei com meu crachazinho com o nome PR Safety. Então, assim... Voltou como empreendedora, né? Muito do que eu observei é que vários espaços... E aí a gente sabe que existe uma coisa chamada viés inconsciente. Sim. Tá? Se a gente for para a psicologia, isso é tratado como viés inconsciente dentro da sociedade. A gente procura o belo, procura o mais bonito. Isso acontece. Eu acho interessante você falar de uma forma tão legal, assim, tão tranquila, quer dizer que você tem consciência disso, entende? Tenho consciência. E isso não. E a pessoa não deve absorver nunca isso. Foi uma barreira para mim. Exatamente. Nunca. Quer dizer. Que a barreira, de fato, às vezes está na nossa mente. Né? Exatamente. Aquilo que eu te falei. Exatamente. Enquanto a gente não muda a nossa mentalidade e acredita no nosso potencial, isso. O primeiro passo é acreditar no nosso potencial. Exatamente. O segundo passo é se conscientizar que o conhecimento ele é extremamente importante. Claro. E nunca para de estudar. Eu acho que uma das coisas também que o meu cliente ele confia em mim é que eu sempre estou atualizada. Eu não paro de estudar. Priscila, o conhecimento não tem sexo nem cor, né? De jeito nem nenhum. peso. Não tem gênero, né? Não tem gênero. Quer dizer. Não tem. E que bom que a gente está tendo isso, né? A gente vê que nos últimos 20 anos a quantidade de mulher, de fato, em obra vem aumentando, né? Algo em torno de 20%. 120%. Nesses 20 anos, a participação Dobrou, a participação da mulher no segmento da construção civil, né? Isso, no segmento da construção civil. Construção civil aumentou 120%. Quer dizer, foi algo significativo. Mas também, será que no passado também a mulher também tinha esse interesse de ir? Quer dizer, né? A própria sociedade acaba que a gente foi construindo uma sociedade que a aceitação é diferente. Eu até comentei com ele, né, que eu tive uma experiência em 2011, onde eu fiz uma formação por uma empresa em São Paulo de estrutura de máquina, que chama Train the Training, onde eu sou a instrutora que treino aquele operador. E aí, em 2011, quando eu chegava para dar treinamento nas indústrias aqui em Pernambuco, grandes indústrias, inclusive, o que eu escutava era 2011. E você dá a prática também? Porque eu era instrutora de máquina, né? E aí, de tarde, quem é que vem? É um homem para dar a prática? Isso era o que eu escutava em 2011. Isso em 2011. Hoje, em 2024, eu dou treinamento nessas mesmas indústrias e o que eu escuto, nada. Não escuto mais. Quebrou a barreira, então, né? a gente sabe que isso é uma questão social também. É verdade. Né? Então, o conhecimento é a base de tudo. Isso eu tenho certeza. O conhecimento é que dá essa base para a gente ter essa segurança de estar em vários espaços e ser respeitado e ter postura, comportamento. Pois é, também. como eu comentei antes, vocês, né, a respeito que de uns anos atrás, uns 8 anos atrás, já tinha uma empresa que os funcionários, sua grande maioria, eram homens, que eram operadores de máquinas pesadas, né? Escavadeira, retroescavadeira, trator de esteira, patrol. E naquela época eu empreguei umas mulheres, foi tranquilo o trabalho, entende? É como sempre se fala, né? Olha, no canteiro de obra são muitos homens, as mulheres têm que tomar, né? Porque só vai ser elogio, né? Né? Aí verdade. eu digo, olha, se preocupe que vocês têm que se comportar direitinho, porque são muitos elogios, né? E daí, mas deu tudo bem, deu tudo certo. Acho que com respeito tudo anda, né? E olha que ela trabalhava num equipamento, que é um dos equipamentos mais importantes, que é a Patrol, né? Um equipamento que dá o acabamento, né? E essa menina era especialista nisso, entendeu? E aí entra de novo o cuidado e a delicadeza do sexo feminino, né? Operando máquina, a gente às vezes fala que o homem dirige melhor que a mulher, mas não é. A mulher sempre tem aquele cuidado, né? Ela sempre tem aquela... tem cuidado. Eu posso dizer que eu dirijo bem também, viu? Aí já é outra história, viu? Mas foi a obra que me deu isso, tá? Foi? Porque eu tinha que visitar várias obras e meu primeiro emprego como técnica, de fato, para construção civil, eu tinha que ficar com carro. Sim. E eu tinha que ir em várias obras, de Suape a Goiânia.
Eu tinha que ir em 2011, isso. Eu tinha acabado de tirar minha habilitação. E aí, a primeira obra que eu saí, as pernas chegam a tremer assim, ó. Mas eu fui. E aí, eu chegava nos cantos, eu não sabia botar o carro de ré. Aí, eu pedi ajuda. Aí, o rapaz, deixa eu botar. Eu falei, não, eu quero que o senhor me ensine e eu faço. Claro. Boa. E assim, eu aprendi a dirigir em canteiro de obra, porque tinha bem. que botar de ré. Muito bem. Ô Priscila, conta pra gente aqui, dentro da sua experiência, que são tantas, né, pelo que eu já vi, né? O que é que você pode explicar de um modo geral, né? O que é ESG, na realidade, para que a gente compreenda bem isso aí. De um modo geral, para as pessoas isso é algo novo, mas que não é algo novo para o mercado de trabalho, para as grandes indústrias, para o mercado financeiro, né? Para vários países, isso não é novo. É novo que as pessoas estão começando a entender, a escutar, mas já existe desde 2014, tá? Onde Kofi Annan, que é o responsável da ONU, ele fez uma reunião com grandes instituições financeiras responsáveis de vários países, e ele fez um questionamento, que tudo que a gente trabalha e tudo que a gente faz na sociedade, a gente retira da sociedade e do entorno em que a gente vive. E o que é que a gente traz de volta? Então, tem a ver com o meio ambiente. Tem a ver com o meio ambiente. Tem a ver com o que a gente vive, o que a gente precisa para viver. Sim. ESG significa Environment, Social and Governance. O environment é justamente a parte de sustentabilidade, a parte do meio ambiente, das questões que a gente usa para sobreviver, de fato, né? E aí o S de social são as questões sociais mesmo, que a gente fala muito da questão dos stakeholders, que são os stakeholders internos e externos, ou seja, aqueles que a gente influencia e que são influenciados, seja fornecedor, seja trabalhador interno da empresa, seja a comunidade. Então, o social está muito ligado aos projetos que a empresa tem, tá? O propósito está muito ligado com a parte do meio ambiente. E a gente também tem a parte da governança. E aí já entra uma questão de ética e controle de tudo isso. Transparência para a sociedade, cuidado com o meio ambiente e retorno para o meio ambiente e esse controle de tudo isso. Quer dizer que, na realidade, Priscila, é algo que funcione, né? Que tenha um retorno social, Isso. que tenha um retorno ambiental, Isso. né? E dessa Traga uma forma. transparência, né, para a governança da empresa. Isso. Só que é o seguinte, quando a gente entende que a parte de sustentabilidade, a parte do social e a parte da governança ela existe, ela precisa estar interligada ao seu propósito do negócio. Então, quando você vai fazer suas métricas, tá, anuais dentro das questões do seu negócio, você precisa considerar de forma mensurável todos esses indicadores. Entendi. Quer dizer que esses indicadores vai compor, né? Isso. Vai compor o seu negócio de forma geral. Isso. A gente chama de responsabilidade socioambiental. É uma responsabilidade corporativa, onde eu vou trabalhar... É um comprometimento, né? Isso, é um propósito. É uma questão de objetivo do meu negócio, também trabalhar tudo aquilo que eu tenho. Porque qual é a base? Se eu uso água no meu negócio, quem não usa energia. Então, da onde está vindo essa energia? Da onde está vindo essa água? E a comunidade que eu estou no entorno, como é que eu afeto essa comunidade? E o meu fornecedor, ele tem essa responsabilidade. Então, os stakeholders, tanto interno como externo, eles são impactados. Né? E qual é a sua participação nisso nas empresas? Como você é que eu atuo como é que hoje? você atua para a empresa? Em 2018, Sim. 2022, eu sempre participo da FISP, que é uma Feira Internacional de Segurança, que acontece em São Paulo. Inclusive, esse ano teve também, agora em outubro, eu participei. Então, em 2022, a gente teve um congresso chamado Ambientes Seguros. Foi só sobre a ESG. Como que a segurança do trabalho se implementava aí. E aí, quando você pensa nos stakeholders internos, tá? Quem são? Os trabalhadores. Então, um trabalhador que ele não é voltado para a área de segurança, não existe proteção, não existe um ambiente seguro para ele trabalhar. Então, né? um ambiente seguro, a seguranoma faz parte do S. Isso aí. Entende? Então, como é que eu faço hoje como especialista? Sei. Que eu tenho formação, eu tenho MBA em ESG. Como é que eu faço? Meu treinamento de CIPA, eu chego na CIPAT, quando eu estou montando na prática, porque o treinamento de CIPA eu faço práticas, e uma das práticas é montar a CIPAT com a base do
ESG, com ações de sustentabilidade, ações sociais, de projetos. Porque essa linguagem, para aquele pessoal simples da obra, né? Pessoal de luta, de frente, eles têm que entender a coisa mais bem mais. Mas aí a gente trabalha durante o treinamento, eu levo as caixinhas das ODS, que aí eu não vou entrar muito a fundo, porque Sim. são 17 ODS, enfim, são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que implementam essas questões de ESG, e aí eu levo as caixinhas das ODS, que são... Você consegue mensurar isso depois? Consegue ver os resultados? Então, Consegue? hoje existem Sim. softwares, Sim. tá? Programas que vão gerar indicadores fatídicos para as empresas. E a empresa que segue, que consegue, que Mensurar mensurar isso, ela tem algum bônus? Ela Aí tem... o que é que acontece? ela tem algum- A partir de 2026, Sim. todas as empresas que têm, né, pessoas trabalhando na empresa, CLT, elas vão precisar fazer relatórios de sustentabilidade, que a gente chama de relatórios de ESG. E isso que eu estou falando aqui, se você abrir qualquer grupo grande, tá? E aí eu não preciso nem citar nome, mas Claro, empresas claro, grandes... já tem esse né? conceito, né? Pode entrar lá, ESG, relatório de sustentabilidade, vai estar lá. E isso você vai lá na achar. ponta, então, por exemplo, evitar cortar uma árvore, por exemplo, dentro de um canteiro de obra. É de fato a coleta seletiva dentro do canteiro de obra, a gente já existe ESG há muito tempo. Exatamente. né? Isso quer dizer, não é uma coisa que já existe, A já. sustentabilidade, É a um parte lava-rodas, por Isso. exemplo. Então, isso tudo está dentro. Só que hoje as empresas entendem que tem que estar dentro do negócio. Quer dizer, que faz parte do negócio. quer dizer, não era só uma simples atividade, Não. em cima algo, Hoje é responsabilidade. é uma responsabilidade, né? Entende? Meu negócio, ele é, sim, bolsa de valores, investimentos. Isso. A empresa se torna, a longo prazo, uma empresa muito mais séria e sustentável para o mercado. Isso gera um valor para a empresa. Gera, a empresa com certeza. A empresa que tem sob controle, a empresa que Isso. segue direito essas coisas, que implementa, que Exatamente. confere, que vê o resultado, isso valoriza a sua credibilidade, o seu valor financeiro. Ela consegue mudar, ela consegue criar uma cultura de segurança, por exemplo, porque se ela implementa a cultura de stakeholders internos, ou seja, quando você se preocupa com os trabalhadores e implementa as medidas de segurança, isso se torna indicadores, e aí, só voltando à questão do software, a gente faz um controle de tudo isso, né, da parte de mensurável de treinamento, de implementação de medidas de proteção coletiva. Ô, Priscila, mas não tem nada a ver com esse negócio de camada de ozônio, quem reduz menos, quem Também. Está dentro do negócio também. A parte do environment, que é a parte da sustentabilidade. E aí, por exemplo, se eu for hoje entrar no Google e pesquisar um voo, qualquer companhia aérea hoje, ela mostra quanto ela está reduzindo de emissão de CO2. Ponto. E isso é uma implementação de ESG. Você também atua em indústria também, ou só em... Várias. Então, várias. quer dizer que a preocupação na indústria com relação a ESG é maior do que na construção civil, ou a construção civil, como você já fazia... Na verdade, a indústria, ela tem, como ela é fixa, ela consegue... ela já tem vários projetos implementados e ela consegue dar uma continuidade muito boa. Isso. Mas eu fiz um curso, tá, na Sinduscom. E eles levaram a gente para um canteiro de obra que eu fiquei impressionada. Toda a implementação de... Oi, não foi na tua obra, não, Igor? Deve ter sido, Deve né? ter sido lá na Pouco minha. ruim. Eu acho que foi. É porque a gente segue direitinho A lá. parte de resíduos, nossa, pouquíssimos resíduos. A parte de ergonomia implementada assim de uma forma, eu fiquei impressionada. Então, essa empresa, ela implementa bastante a parte de ESG. É porque também aí eu vou entrar em defesa um pouco da obra. Eu concordo super com isso, mas eu acho que o resíduo que a obra gera talvez a gente não consegue mensurar, como a indústria, por exemplo. A indústria talvez até consegue mensurar o que ela vai gerar de resíduo. A obra é muito dinâmico. Então, é um pouco mais difícil. Dá para fazer? Dá. Tem muitas empresas. Inclusive, tem empresas que já estão se adaptando a isso, né? E tá se saindo muito Bastante. bem. Inclusive, eu posso dizer que no dia que eu fui dar palestra na obra que você trabalha, teve um concurso de... Isso, não foi? exatamente. De fazer coisas melhor com obra de arte sucatas com na obra. E aí reaproveitamento. fizeram churrasqueira, fizeram coisas muito legais. Tem muitos né? exemplos de sustentabilidade que a gente consegue dar dentro do canteiro de obra. Dá para utilizar. Agora, tem uma parte muito importante aí. Se a partir do momento que eu trago isso para o meu negócio e a minha base, que são as pessoas, os meus stakeholders internos, eles não tiverem conhecimento da importância, claro. a gente não vai conseguir implementar. Disseminação, né? A gente precisa ter isso. E uma das coisas que eu estou vendo assim, de empresas que estão implementando é que elas estão trabalhando isso no seu entorno.
nas comunidades vizinhas, elas apoiam projetos que já existem ali próximo. Então, as empresas elas estão fazendo essa troca, né? A partir do momento que ela impacta na sociedade, ela traz também um impacto positivo através dos investimentos. Na construção civil, quando existem demolições, quando existe uma sobra, um resíduo acentuado, né? Existe uma preocupação, mas uma construção normal, por exemplo, uma edificação, existe tanto comprometimento com a área, a não ser. Eu acho que a construção civil ela não polui tanto o ambiente, não, né? Eu acho que não chega a ser feito em muitas indústrias, não. Ou Polui. Eu acho que aí eu vou responder, porque Polui. eu trabalho em obra. A gente gera muito resíduo. Gera muito resíduo. O A importante gente é gerenciar esses resíduos, gerenciar, né? exatamente. Agora, Precisa ter, é preciso ter muito esse gerenciamento. sobra de concreto, né? Exatamente. E o impacto é muito grande no acho meio que ambiente, né? madeira é um dos... Eu acho que começa até pelo Mas- desmatamento, né? exatamente. Já começa por aí, Mas porque peraí, para acontecer uma obra, desmatar um local, né? certo. Mas Já começa se por aí. planta em outro A gente lugar, né? planta em outro lugar. Isso exatamente. se consegue, né? Tudo é um equilíbrio. Tudo é um equilíbrio, A gente isso. precisa. Por isso que o ESG surgiu, para que a gente possa mensurar aquilo que a gente está trazendo de impacto para o meio. Né? Tanto na parte social, quanto na parte da sustentabilidade do meio ambiente. E gerindo tudo isso, a gente traz a governança. Então, minha especialidade hoje na parte ESG é trazer nos momentos que eu implemento, por exemplo, um PGR. Quando eu monto um PGR dentro do meu plano de ação, vai Você ter já- alguma coisa correlacionado. que eu vou implementar no plano de ação do PGR, eu coloco alguma prática de ESG. E atuo como consultora, né, ajudando os meus clientes a implementar alguma forma, apoiar projetos. Como eu até estava comentando com ele que eu sou coordenadora de formação de ESG no Instituto Não Governamental, tá? Que tem, inclusive, coligação Portugal. E a gente promove palestras online. Inclusive, teve uma palestra que eu dei online sobre ESG, teve gente de vários estados. Então, hoje é um assunto que as pessoas estão tendo conhecimento, Priscila, estão querendo conhecer. A impressão que dá é que, como você mesmo falou, a construção civil já faz isso, né? Vamos assim dizer. As empresas, no geral, já faz. Aí existe o que se faz hoje através do seu trabalho é tipo assim, organizar, né? E Isso, mostrar isso. o que está sendo feito e o resultado disso. Porque às vezes a E pessoa mensurar, faz, né? e ter governança, Quer dizer, a e pessoa dar já faz- transparência para as Isso. pessoas. Dizer que está fazendo, que é o Isso. importante. Porque às E as vezes pessoas entenderem. E fazer parte do seu negócio. O negócio, Isso. para você organizar o negócio, você E a tem que empresa mesmo botar. está fazendo, porém não está divulgando, não está tal, isso aqui. Fica essa parte Só para interessante. finalizar essa parte de ESG da minha fala, uma das coisas que eu escutei de uma empresa que implementa ESG, ela disse que o mais difícil era ressignificar o conhecimento dos trabalhadores, dos seus stakeholders internos. Por exemplo, eu conheço uma empresa onde ela faz cortina e tudo que ela faz, tudo que ela tem de sobra, ela tem um projeto voluntário só de mulheres, que faz mulheres vulneráveis e tal, que usa daquilo para se sustentar seus filhos. Então, ela faz bolsa, ela tem apoio de outras empresas para fazer haste de óculos com armadeiras. Ela vai além, então, do... Né? Isso. Então, o que é que acontece? O que eles disseram, a mais difícil é ressignificar um conhecimento do que era lixo. Porque para eles aquilo não servia para nada. Então, foi bem difícil. E hoje eles têm a certificação de lixo zero. Tudo que eles produzem e que sobra é feito alguma outra coisa. É aproveitado. Né? E eles têm mensurado tudo isso. Então, Muito bem, muito a bem. ressignificação dos seus stakeholders internos também é muito importante. Muito bom. Show de bola. Pronto, Priscila. Então, aí a gente quer saber agora de você também os desafios que você enfrentou, alguma experiência que você já teve dentro de canteiro de obra. Eu atuo desde 2010, né? E minha vivência inicial, nos primeiros anos, foi construção civil. Em 2011, eu atuava numa grande empresa, também numa grande obra, aqui em Pernambuco, e eu era instrutora de máquina. Então, eu tinha, por semana, eu acho que mais de 100 colaboradores para treinar, por semana, porque todo dia tinha uma turma de 20, 30 homens para treinar. Qual era o equipamento mesmo? Plataforma elevatória, que hoje é PENT, pela NR18, né? Aquelas que tem a gaiolinha, Isso, que sobe sim. e tal. E aí, eu tive uma turma de 20 pessoas e teve um colaborador, inclusive quando eu fiz minha entrevista para ser instrutora, que eu fui a primeira instrutora do Brasil, mulher, né? E aí, a primeira pergunta que meu gerente perguntou foi: se você sofrer um assédio a 15 metros de altura, que é a menor plataforma que tem, o que é que você faria? Eu disse, eu agiria normal.
e desceria e tiraria o colaborador de dentro do cesto. Ele disse, ótimo, que a outra candidata disse que jogaria o cara lá de cima. Aí eu disse, não faria isso. E aí foi bom ele ter feito essa pergunta, porque eu realmente passei por isso. Então, numa obra aqui em Pernambuco, e quando subiu, eu a 15 metros de altura, ele começou a me assediar, a falar coisas. E aí, forte. Eu disse, olha, eu vou respeitar, porque eu sou uma profissional, e vou tentar continuar o treinamento. E vou fingir que não escutei. E ele falou assim, mas mesmo você não escutando, aí falou de novo o que ele estava falando. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou descer você, e vou deixar você tomar uma água e pensar no que você está fazendo. E vou lhe dar uma outra chance, porque eu sou profissional e sei que você é um profissional. Ele disse, mas, aí continuou dizendo, mesmo se eu descer. Aí eu desci a máquina, eu estava a 15 metros de altura, eu desci a máquina, e aí quando chegou lá embaixo, ele disse, eu vou ficar aqui embaixo, e disse a mesma coisa que ele estava dizendo lá em cima. E eu continuei o treinamento. Ele foi o primeiro, tá? E era uma pessoa de formação. Então, não posso dizer que, né, não foi por educação, não foi por... Não. Ele fez consciente do que ele estava fazendo. E aí, esse momento, para mim, foi muito pesado, porque quando a gente sofre assédio, a gente, que é mulher, a gente se sente acuada, sabe? A gente fica com vergonha. Mas ali, eu me lembrei da pergunta que o meu gerente me fez, e eu falei, eu disse que eu ia ter postura, e eu vou ter. Então, eu tinha o quê? Acho que 2 anos, 1 ano de experiência de segurança do trabalho. E aí, eu desci a máquina, ele ficou a aula toda lá. Entendeu? E eu dei a aula para todo mundo e no final a gente foi tirar uma foto, ele foi para a foto. Então, assim, ele quis me constranger de todas as formas. Mas eu consegui passar por cima disso. Isso eu estava no início, 1 ano e pouco de experiência. Então, esse desafio de ouvir isso a 15 metros de altura foi muito difícil, né? Fora outras questões, por exemplo, engenheiros que eram responsáveis da obra, que achavam que eu era um chaveirinho, que onde ele fosse, a reunião que ele fosse, para aí, vamos comigo. Então, assim, eu dizia, não, mas eu tenho que... Aí, a gerente de RH começou a perceber, então, ela começou a dizer, quando ele fazia hora extra, já era em outro momento também de obra, aí ela ficava... Então, assim, são momentos difíceis que eu vivenciei, né? Teve um dia que ele trocou o carro pela moto e eu não vi, e a gente ficou até 10 horas da noite. E a gerente de RH ia para outro lugar, né? Naquela época não tinha Uber, então eu tive que ir de moto com essa pessoa. Então, são situações que a gente vivencia que são muito difíceis, né? Esse foi um dos desafios. Priscila, mas isso é muito do caráter da pessoa, né? Essas pessoas têm tudo canto, né? O mau caráter, na verdade... Seja mau caratismo ou não, a gente que sofre é terrível. Eu consigo... Você citou uma coisa assim, que você disse, é bom que você passa por cima. Verdade, a minha personalidade é essa. Mas eu ouço de várias mulheres... Outro exemplo, eu estava na obra de eólica, né, até janeiro desse ano, e eu ouvia várias mulheres chorando dentro do banheiro. Então, os desafios que a mulher passa no ambiente de obra, ainda hoje é difícil. Aí é onde entra o conhecimento e a segurança. Porque se eu tenho conhecimento, eu tenho segurança daquilo que eu estou fazendo. Então, o grande desafio, assim, que eu já passei, é mais uma questão de assédio mesmo. Mas hoje em dia também tem muita denúncia, né? Tem mais facilidade. Aí hoje a gente tem lei, denúncia. E seria a minha próxima pergunta, né? Se de fato mudou. Mudou muito. O que é que melhorou? O que é que mudou? Hoje a gente tem projetos, hoje a gente tem, né? Hoje a gente sabe, tem treinamento dentro da CIPA, na lei 14.457, tem um artigo e um inciso que pede para a CIPA falar abertamente nos seus momentos. Hoje é um tema bem mais discutido, assédio, né? Dentro das empresas, hoje não tem mais como você dizer que não sabe o que é assédio. Eu costumo dizer no treinamento de CIPA o seguinte, gente, se não é de trabalho, pode ser assédio. Bota isso na sua cabeça. Eu tô ali, eu não quero ouvir que eu tô bonita. Eu tô ali no trabalho, eu não quero ouvir que eu tô cheirosa. Então, a partir do momento que eu não quero ouvir, isso se torna sério. Mas o que significa isso? É que eu preciso entender que o ambiente é de competência, é de conhecimento, é de respeito. Então, eu trabalho muito isso, né? Quando eu trabalho na CIPA, eu toco muito nessa parte. E eu sempre faço uma discussão. Porque é claro que é como ele disse, hoje tudo é assédio, né? Hoje a gente tem esse conhecimento, é verdade. Tem que ter muito cuidado, só que sabe o que eu digo? Cuidado. Sabe o que acontece? Antes a gente passava por isso e a gente não tinha lei para respaldar, a gente tinha que ficar calada. Então ninguém sabia se a gente gostava ou não.
Então, essa é a grande diferença do antes para o hoje. Claro. Eu acredito que seja realmente que hoje a gente sabe o que é. Né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Tu consegue, então, compartilhar uma situação na qual que exigiu de você, né, de fato, uma posição mais firme, mas falando agora do lado profissional. Profissional, eu acho que em reuniões, né? Quando a gente tem reuniões de pauta, cada profissional ele precisa se impor, né? Então, se numa reunião eu não mostro a minha competência, eu não mostro o que eu conheço, fica difícil de não... Você aceita, né? Você aceita e de mostrar que você é um profissional competente, que tem credibilidade. Os momentos de reuniões, eu acho que são esses momentos da gente demonstrar. Momento difícil, né? Se expor, você se expõe toda Sabe um momento difícil também de obra, por exemplo? Obra de eólica, serra. Então, sobe serra, desce serra. Então, é muito perigoso. Tipo assim, numa sexta-feira foram 4 acidentes. Na serra que eu subi, que eu descia para ir para os canteiros. E os canteiros eram entrando mais de 20 minutos. Você fala serra, é o acesso, né? Não é serra mesmo. O acesso. É a serra, tanto na pista, quanto dentro dos canteiros. Claro, E é mais de 20 minutos para dentro. Então, cobra, abelha. As abelhas me levavam até o carro. A gente... Nossa, eu entrei. Eu e a minha amiga, a gente chega... Nem respirava. E numa obra que um técnico do meio ambiente e um engenheiro foi ferroado com mais de 365 ferradas no rosto. Entendeu? Então, os desafios, por exemplo, na obra de eólica, eu posso dizer a você que é desafiador. Tanto na parte da direção, dos acessos, que é difícil, né? Quanto na parte mesmo dos animais, enfim. Então, esses desafios também são grandes. Bom, e que bom que isso mudou, né? Hoje a gente, de fato, vê que tem mais mulheres até na construção civil, como a gente falou, né? Teve um aumento. E é muito bom ver, de fato, as mulheres buscando qualificação, né? Eu sou meio suspeito para falar, porque hoje eu tenho uma gerente, que é mulher também, tem uma coordenadora também, fazem seu trabalho muito bem feito, sem encheção de saco, de fato. Tem aquele cuidado na hora de gerenciar, aquele cuidado na hora de mediar conflitos. Inclusive, a coordenadora tem esse feeling de mediar conflitos, né? Que às vezes a gente, homem, é um pouco mais bruto. Aí chega, não, vamos fazer assim, tá? Então é muito bom ter essa figura, de fato, da mulher dentro do canteiro de obra para fazer essa mediação. E é aquilo que você disse, né? Quando existe respeito, quando existe uma questão comportamental e o respeito, o ambiente ele flui, independente do sexo. Né? E eu acho que é isso que está se aprendendo hoje. Exato. Hoje está se aprendendo isso. Respeito, comportamento. Né? Isso é bem importante. Priscila, e me diga uma coisa. Você acha que ele tem muito campo para a mulher crescer ainda na construção civil? Eu comecei só agora, tá? Ou já se esgotou? Estou começando. Ou já esgotou? Tem muito campo ainda, para muitas oportunidades para as mulheres? Inclusive, hoje, na parte de ESG, né, tem um campo imenso aí, tem um campo vasto. Meu olhar hoje é justamente isso. Mensurar através de softwares, que a gente tem vários hoje no mercado, e que faça toda essa estatística e todo esse... Como é que eu posso dizer? Gestão desses dados para que a gente possa gerar relatórios, né? Priscila, se uma menina, uma jovem que você conhece e perguntar a você, Priscila, estou pretendendo entrar no mercado de construção civil através da área de segurança, ou através de qualquer outra área, e o que você acha? Você aconselharia dizer, menina, é melhor tu arrumar outro caminho, ou você vai fazer o serviço? Ou você encararia para eu acredito que a gente precisa começar. Né? Talvez ela não se encontre na construção civil, ou talvez ela se encontre. Eu acho que a gente precisa começar. Só não pode começar sem estudar. Isso eu diria. Em outras palavras, tem que estar preparada, né? Tem que estar estudando. Sem estudar, não. Estude e entre. Né? E aí, dentro você vai ver se você vai gostar, se vai ser aquele local que você quer ficar, né? Ou se você vai preferir conhecer outros ambientes. Eu já trabalhei em obra. Hoje eu trabalho, né, com indústria, com obra, com... sei lá, com hotéis. Eu já fiz. Hoje, como consultora, eu vou para vários espaços. Então, é dessa forma que eu levo. Então, aí umas perguntinhas rápidas aí para você, né? Me diga aí um livro que lhe inspira. Livro. Eu gosto muito de livros que me façam pensar sobre negócios e sobre pessoas. Então, assim, falar um livro específico, não tem como te dizer um livro específico. Eu estava lendo Pai Rico e Pai Pobre
né? Eu acho que eu gosto muito de livro, assim, que tenha formas de pensamento, formas de ações e comportamentos e também sobre negócios, né? Perfeito. Um momento inesquecível na sua carreira. Ai, São tantos, né? inesquecível na minha carreira. São tantos, né? Ele me fez uma pergunta que eu nunca parei para pensar. Me dá um minuto, peraí. Um momento inesquecível na minha carreira. Eu não consigo, hoje eu não consigo te Pronto, dizer você vai ter um agora, a vinda do específico. podcast aqui. Eu acho que é esse. Boa, Que eu A exatamente. vida do nunca tive, podcast vai ser inesquecível na sua carreira. Na sua Priscila, acho que assim, um momento inesquecível. impressionante sua história. Eu acho que muita gente vai se identificar, né? Mãe, empresária, com essas histórias que você de fato falou. Eu acho que muita gente de fato vai se identificar. Eu tava aqui só escutando você falar, assim, por mais assim que eu já conheço a sua história um pouco por cima, mas assim, você contando, a gente acaba se entretendo e de fato uma história muito interessante. Parabéns pela trajetória de vida, parabéns pelas iniciativas, parabéns pela empresa de fato. E acho que a gente, para finalizar, a gente queria escutar um conselho que você daria para as pessoas que estão iniciando de fato agora. Chegasse uma pessoa para você e lhe perguntasse qual conselho que você daria. Para começar no empreendedorismo. Isso, para começar na área. Na área de segurança, eu falo, né, vamos estudar e fazer o conhecimento crescer. Na área do empreendedorismo, eu diria o seguinte: sempre vai empreender naquilo que você é melhor. Então, com o tempo, você vai conhecendo as atividades e aí, você conhecendo as atividades, você vai ver o que você é melhor. Então, sempre vai empreender naquilo que você, de fato, faz de melhor. Porque você vai passar segurança para as outras pessoas e vai conseguir mais serviços. Então, empreender é ter segurança naquilo que faz, na minha opinião. Show de bola. Então, mais uma vez aí te agradecer por compartilhar a sua história com a gente, né? E aí, como é que as pessoas conseguem te acompanhar? Quero seguir Priscila, quero saber agora, gostei da história dessa mulher, vou me inspirar nela, como é que as pessoas conseguem te acompanhar? Priscila.prsafety, né? PRSAFETY, que é safety, segurança em inglês. Priscila.prsafety é meu Instagram, tá? Tem o meu LinkedIn, né? Onde eu tenho uma newsletter que eu falo muito de ESG e negócios. Hoje eu fiz uma postagem sobre ESG e carreira, o que é importante na sua carreira, o conhecimento de ESG. Então, tem o LinkedIn, que é o Priscila Teixeira, tá? Tem o PR Safety também dentro do LinkedIn, mas aí eu faço um link entre os dois. E é isso. Tem meu site, né? Tem o site da PR Safety, que é o www.prsafety.com.br. Então, lá tem meus projetos, né? Minha consultoria de fato, né? Tudo que eu trabalho nesses 6 anos aí, tá tudo organizado lá, em meu portfólio, né? Então, é isso. Gosto muito, uma das coisas que eu gosto muito e que eu preciso melhorar mais e fazer mais é projetos voluntários. Então, 2025, meu foco é projeto voluntário, tirar um dia por mês só para projeto voluntário e focar mais na parte de software. Trabalhar indicadores de ESG. Então, quem tiver aí com os projetos sociais já pode entrar em contato com você. Pois é, exatamente. Buscar aí uma parceria. O que eu gosto muito é de dar aulas, sabe? Formar, cursos de formação. Você gosta de passar conhecimento, né? Gosto de fazer pessoas acreditarem nelas. Porque através do conhecimento, através do aprendizado é que a pessoa evolui, cresce, né? E tem mais oportunidades, né? Eu tentei um mestrado agora na Federal, fiquei em penúltimo lugar, não entrei, né, das vagas lá, enfim. Mas ele me perguntou uma coisa assim: se hoje eu te chamasse para mudar o teu projeto aí que tu tá trazendo pra gente investir, você mudaria? Eu disse: depende. Se tivesse valor para mim e para as pessoas, mudaria. Eu acho que ser flexível também faz parte, né? Então, na minha cabeça, é pensar no outro e ter valor para o outro. Então, isso me faz crescer e faz, cada vez que eu prospero e faço alguém prosperar, eu vou prosperar mais. Então, essa é a minha base hoje. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa conversa. Foi muito enriquecedora. E, Priscila, você tem seu tempo aí para fazer os seus agradecimentos. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui nesse podcast.
lembrar que o nosso conhecimento e a nossa amizade começou através de palestras, né? Inclusive palestras voluntárias, não foi, Igor? Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de mostrar um pouco do meu trabalho, de fazer com que as pessoas acreditem nelas e que não é só tudo no começo dá certo, não. Aos pouquinhos. Eu ainda vou crescer muito. Eu sou muito pequena ainda e quero crescer. Então, esse é um ponto de crescimento para mim, estar aqui no podcast. Muito obrigada. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de ter sido convidada.